Olá, boa tarde, profissionais de valor, muito boa tarde, pessoas de valor. Estamos aqui mais um dia pedindo licença para entrar na sua casa, pedindo licença para participar do seu almoço, que nós possamos partilhar um pouco. Olá, Amélia, seja muito bem-vinda, querida. Uma boa tarde. Vamos aguardar o pessoal entrar para podermos partilhar. Vamos partilhar um pouquinho do nosso conhecimento, vamos partilhar um pouquinho da nossa tarde nesse dia lindo. Ana Paula, Luciano, que bom ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o paciente, né? Esse nosso paciente, doutora Marcela, que bom ter você conosco. Esse paciente, ele não pode ser tratado como o seu diagnóstico, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Como está aqui conosco? Bruna, quanta gente bonita. E eu queria que vocês encaminhassem essa live para 5 pessoas. Cada um dos que estão aqui encaminha, convida 5 pessoas a participar conosco desse nosso momento de partilha, para que essas 5 pessoas me deixem almoçar com elas hoje também. Bruna, minha querida, muito linda você, saudades, amiga. Então vamos lá? Vamos encaminhar para 5 pessoas. Deixa eu encaminhar aqui para 5 pessoas poderem estar conosco nesse momento. Para que 5 pessoas possam partilhar conosco. Ó, Mônica. Boa tarde. Boa tarde, povo lindo. Então, vamos lá. O tema de nosso encontro hoje é sobre o nosso paciente. E o tema é: o paciente não é o seu diagnóstico. O que é que vocês podem me falar sobre isso? Doutora Marcela, o que é que você pode me dizer sobre esse tema? O paciente não é o seu diagnóstico. Ele não pode ser visto como o seu diagnóstico. O que é que vocês podem me dizer sobre isso? Vamos lá? Vamos conversar, vamos partilhar. O que é que vocês podem me dizer sobre isso? Eu não devo tratar o meu paciente como seu diagnóstico? O paciente não é o seu diagnóstico? Isso é um pouco... O que é que vocês falam sobre isso? Minha querida Elma, prazer ter você aqui conosco. Quando eu coloco que o paciente ele não pode ser o seu diagnóstico, eu coloco que eu, enquanto um profissional de valor, eu não devo tratar o meu paciente pelo seu diagnóstico, né? Ele é uma pessoa, exatamente, Ana Paula. O paciente, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem identidade. Olha que lindo. Ó, cada paciente é único, deve ser tratado na sua... Aqui tá pausando, aqui voltou para vocês. Travou aqui para mim. Voltamos. Então, essa individualidade, esse tratar do nosso paciente, ele tem que ser único. Eu não posso atender a Andréia do mesmo jeito que eu atendo Elma, porque elas são pessoas únicas. Uma coisa que eu sempre coloco para os meus pacientes, eu peço a mão deles, me dê aqui sua mão. E aí, quando eles me entregam, digo, olha, esse dedo pertence a que mão? A essa. Esse pertence a essa, esse pertence a essa, esse e esse. Então, eu tenho 5 dedos na minha mão, né? Desses 5 dedos, todos pertencem à minha mão, mas todos são distintos. Isso significa o quê?
Imaginem, se os meus dedos, eles são diferentes, todos são dedos, não deixam de ser dedos. Esse aqui não deixa de ser um dedo por ser diferente desse. Todos são dedos, né? Mas eles têm a sua individualidade. E os nossos pacientes, eles precisam ser tratados assim. Os nossos clientes, eles precisam ser tratados assim, na sua individualidade. Entendendo que cada paciente, ele tem a sua história. Ó, uma pessoa que fala muito bem sobre isso acabou de entrar aqui conosco, Dr. Paulo de Barros. Trabalho muito com ele, um profissional de muito valor. Que bom, meu amigo, que você chegou. Eu estava falando aqui, Paulo, na individualidade dos nossos pacientes. Minha amiga Tâmara. Tâmara é uma profissional de muito valor. Ela não trabalha com saúde, mas ela entende a individualidade do seu cliente. Ela trata os seus clientes de forma individual. Quantas vezes a gente está lá no hospital e o paciente ele é conhecido pela sua patologia, pela sua doença, né? Quantas vezes a gente chega em determinados ambientes e o paciente ele é chamado, o paciente do leito 100, o paciente do câncer, o paciente do Alzheimer, o paciente do problema renal. Não é isso. Não façam mais isso. Se algum de vocês fizer, não cometam mais esse erro. Cada paciente, ele tem a sua individualidade e existe um porquê dele ter desenvolvido aquele câncer. Existe um porquê dele ter aquela depressão, dele estar passando por aquele processo de depressão. E ele precisa ser respeitado. Cada paciente, ele tem a sua individualidade e ele exige respeito. E a linguagem, exatamente, Paulo. A linguagem, ela tanto ajuda quanto atrapalha. Da mesma forma que com a palavra, que com o falar, você pode ajudar, auxiliar esse paciente nesse processo de melhora, nesse processo de tomada de cuidado, de tomada de decisões, você também pode atrapalhar por uma palavra. Eu já recebi pacientes que foi para o médico e quando chegou para mim no outro dia, um dia anterior foi para o médico dela, no outro dia veio para mim. Ela chegou aqui chorando, dizendo, Érica, ele foi tão rude comigo que quando ele falou, eu só chorei, respirei e agradeci a Deus, porque eu sabia que eu vinha para você hoje. Imagine. Então, a forma como ela foi tratada disse muito. A forma como ela é tratada aqui diz muito mais. E isso alegra o meu coração, porque eu sei que quando um paciente me diz isso, chega para mim e me diz isso. Eu chorei muito quando eu ouvi isso daquele profissional, mas o meu coração ficou tranquilo, porque eu sabia que eu vinha para você no outro dia. A forma do tratar. As pessoas, elas gostam de ser cuidadas. As pessoas, elas gostam de ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas e ouvidas de forma qualificada. Como Paulo colocou, uma palavra dita de forma errada, ela pode atrapalhar o processo do seu paciente. E esse paciente, ele pode deixar de confiar no seu serviço, abandonar o seu tratamento por uma só palavra. Então, prestem atenção na linguagem que vocês ofertam ao seu paciente, na forma como vocês abordam aquele paciente. E essa abordagem, ela tem que vir desde a portaria, desde a recepção da sua clínica, desde a recepção do seu consultório. Faça de uma forma diferente, para que as pessoas elas se sintam especiais e elas se sintam confortáveis a chegar no seu ambiente de trabalho. Elas se sintam confortáveis a ser recebidas por você. Enquanto você não fizer isso, as pessoas elas não vão ter confiança no seu serviço. Enquanto você não parar de tratar o paciente pelo seu diagnóstico, porque o José, que é um paciente portador de lesão no pé,
ele é um paciente com uma história de vida e com uma história totalmente diferente da Maria, que tem uma lesão no pé. Esses dias, ontem, eu postei uma foto de um pé diabético, um paciente com um pé diabético, e eu perguntava o que estavam vendo, né, naquela lesão. E eu recebi todos os comentários que vocês imaginarem. Uma luva azul, né, um pé, uma ferida. Mas ali é o pé de uma pessoa, de um senhor, que tem uma história. Imaginem, aquele pé tem 82 anos. Quantas vezes aquele pé não já pisou, né? Por onde aquele pé não já caminhou? Quantas histórias aquele pé não carrega junto com ele? Então ele não pode ser visto como uma ferida naquele dedo, porque ele não é só isso. Enquanto a gente não acordar para entender que o meu paciente é um paciente, é uma pessoa que é de carne e osso, que tem sentimentos. E enquanto a gente não começar a abordar esses sentimentos, a entender esses sentimentos do nosso paciente, a gente não vai ter uma resposta como gostaria de ter. E quando você passa a ter essa visão diferenciada, essa abordagem diferenciada para o nosso paciente, a gente passa a ver o diferente acontecer no consultório. E a gente consegue ter resultados que antes não se imaginavam ter, né? Milena colocou aqui, a acolhida gera confiança. Exatamente, Milena, a acolhida gera confiança. Minha amiga Jane Wélida está aqui conosco também, uma profissional de muito valor. Dr. Wagner também está aqui conosco. Dr. Wagner é um fisioterapeuta incrível, fã de carteira assinada. Eu que sou fã do Dr. Wagner. Ele é um grande parceiro, trabalhamos distantes, mas sempre em parceria. Uma pessoa incrível, um profissional de muito valor, Dr. Wagner, lá de Neópolis, aqui de Sergipe. Então, quando nós abordamos o nosso paciente dessa forma individual, dessa forma personalizada, a gente consegue muito mais desse paciente. Porque, primeiro, a gente vai ter confiança. E sem eu ter a confiança do meu paciente, ela não melhora, né? Olha, o Dr. Paulo coloca aqui, teve uma pessoa que atendi que só o fato dela saber que depressão é uma disfunção e não uma doença, virou uma chave e saiu motivada. Exatamente. Quando a gente, olhem só, uma palavra, né? Ela entendeu que a depressão ela é uma disfunção, tem alguma coisa que não está funcionando bem, o eixo hipotalâmico não está funcionando corretamente. Então, isso é uma disfunção. Foi mudado uma palavra. E essa palavra, ao ser mudada, virou a chave dessa pessoa, que com certeza saiu nesse dia desse atendimento com Paulo transformada. Então, nós precisamos entender essa diferença. Nós precisamos nos doar para os nossos pacientes. E entender que o momento que eu estou com o meu paciente aqui no consultório, sou eu e ele. E não tem interferências nesse momento. É entender o que o meu paciente diz falando em gestos. Na nossa live de segunda-feira, eu coloquei para vocês aquelas duas perguntinhas. Quem estava comigo aqui na segunda, que lembra quais foram as duas perguntas que eu coloquei para vocês adicionarem na anamnese de vocês, na evolução de vocês? Tem alguém aqui que estava comigo na segunda que lembra? Coloquei duas perguntas para que a gente pudesse adicionar ao nosso questionário. Duas perguntas fundamentais para toda anamnese. O dia mais feliz da sua vida? É a primeira. É uma questão que eu faço sempre aos meus pacientes. Qual o dia mais feliz da sua vida? E a outra perguntinha que eu deixei na segunda-feira. Oh, meu Deus, um beijo pra Gigi. Gigi é uma menina linda, que eu sou apaixonada pelo abraço dela. Gigi, beijo, meu amor. Gigi está me assistindo.
E aí, oh, tem gente aqui que estava comigo, né, moça? Essa moça muito linda, de um coração incrível, que eu vou atendê-la em breve, lá em Salvador. E ela coloca aqui as duas perguntinhas que eu deixei na segunda-feira. Qual o dia mais feliz da sua vida e qual o dia mais triste da sua vida? Tamara coloca, impactante essa pergunta. Tamara é minha amiga e também minha paciente, e eu já fiz essa pergunta a ela, né? São perguntas que, como eu coloquei na segunda-feira, elas são fundamentais para esse entendimento do nosso paciente. São questões que vocês precisam colocar na sua anamnese. Iniciou o tratamento, dia mais feliz da sua vida, dia mais triste da sua vida. E aí na segunda, quem não esteve conosco pode ir lá, aqui no meu feed, a live de segunda está gravada, mas quem não continuar. Certo? Voltou? Oi, tá vendo? O Instagram não quer que eu feche? Ótimo, voltamos. O Instagram gosta dessas coisas, né? Voltamos. Então, o que era que eu estava falando? Sobre o que era que nós estávamos falando? Estávamos falando desse entendimento do nosso paciente. Doutora Nívia está aqui conosco também, graças a Deus voltamos. Doutor Paulo está fazendo o quê? Deixa eu convidar o doutor Paulo para entrar conosco um pouquinho aqui. Doutor Paulo. Arruma o cabelo aí, doutor Paulo. Vai entrar conosco nesse momento. Deixa eu ver se o doutor Paulo pode falar conosco agora. Pelo jeito ele está em casa. Boa tarde, meu amigo. Eu gosto de pegar os Boa amigos tarde. assim, estão vendo, minha gente? De surpresa. Como é que foi o almoço aí hoje? Estamos almoçando. Inclusive, Gigi está nativa aqui, Gigi também. Gigi é uma querida que eu amo muito. Uma menina, ela é gigante. É uma Ela pequena gigante. ela ouviu sua voz aqui e disse, Érica está falando. Oh. Que coisa linda. Então, Paulo, o que é que você pode partilhar conosco hoje no tocante a esse tema, agora no seu horário de almoço? Tá vendo, gente? É assim que almoça junto, né? Literalmente almoçando junto com o Paulo e sua família hoje. Então, todos nós, nesse momento, podemos partilhar um pouquinho. E eu queria, Paulo, que você contribuísse um pouquinho para a gente sobre essa visão. Que a gente, infelizmente, a gente ainda pega muito profissional que aborda o seu paciente pela sua doença, né? O paciente do câncer, o paciente do fígado, o paciente da hepatite, né? E esquece de entender que esse paciente, ele tem a sua história, ele tem a sua individualidade, e ele precisa ser tratado nessa individualidade,
né? É uma coisa que nós dois abordamos muito, essa individualidade do nosso paciente, né? Eu e Paulo, a gente conversa muito, a gente tem muita parceria no tocante a isso, que é uma coisa que eu também sempre coloco para os meus alunos, a importância de ter parceiros, né? Paulo é um grande parceiro meu, até de entrar nas lives surpresa, assim, né, Paulo? Ó, coração. Vamos junto. Então, Érica, eu sempre falo nos atendimentos o seguinte, que a história da pessoa, ela é determinada pela infância que ela teve. Eu sempre digo isso, porque quando você faz com que a pessoa olhe para a infância dela, ela começa a entender o porquê ela teve diabetes, o porquê ela está passando pela diabetes, o porquê ela está com a tireoide aumentada, o porquê ela está com problemas respiratórios que são constantes, né? O porquê ela está com sobrepeso, mesmo a família dela sendo magrinha, por exemplo, ou porque ela é tão magrinha e a família é toda gordinha. Quando você olha para essa infância, você consegue usar a linguagem de uma forma mais acolhedora. E aí a pessoa, como eu falei, a pessoa chega lá achando que comprou uma depressão, que ganhou num bingo, e sai sabendo que é uma disfunção e que isso está ligado ao passado, né? A depressão é uma disfunção ligada ao passado. E a ansiedade é uma disfunção ligada ao futuro. Então, pessoas que dominam, que querem sempre estar no controle, elas estão passando por ou ansiedade, como você fez um pouco mais cedo. A ansiedade, ela é normal do ser humano. Os animais também sentem ansiedade, só que eles têm o cérebro dele, o reptiliano, ele não tem o neocórtex como nós. Então, nem o neocórtex e nem o límbico, que é ligado justamente a essa parte mais voltada para o emocional, né? O límbico é todo o do cérebro ligado ao emocional. Então, por isso que as pessoas sofrem. Então, a dor, ela existe, mas o sofrimento é opcional. Quando as pessoas entendem essa linguagem, fica muito mais fácil de trabalhar as questões que elas vêm sentindo. Por exemplo, você mandou para mim uma moça que está com um problema de pele, né? Toda vez. E aí eu não falei nada para ela, eu simplesmente disse assim, ó. O que foi que aconteceu entre você e seu pai? E ela começou a encher o olho de lágrima. Porque nós sabemos que os problemas de pele, principalmente essa de psoríase, que é a que ela estava, né? Uhum. Só se manifesta em conflitos emocionais relacionados à figura masculina. E aí, quando eu disse para ela, o que é que você precisa de verdade? Ela disse, eu não sei. Ela disse, perdoe seu pai, mas primeiro se perdoe. Primeiro se perdoe, porque você não precisa ser a melhor filha, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional. Você precisa, sim, ser a mulher que você é, com as ferramentas que você tem, porque até então é o conhecimento que você tem que possibilita que você seja assim. E aí ela começou, assim, a mudar até o brilho, a postura. E aí eu sempre fico a postura antes e depois do atendimento. Que aí a pessoa chega parecendo uma conchinha, e depois ela põe assim os ombros para trás e começa a mudar a postura. Vai Então mudando, vai ganhando postura, né? O inconsciente, exatamente. ele é incrível, né? O Pois é. inconsciente, ele age de forma fantástica. Aí a pessoa chega, ela chega olhando para baixo. Esses dias eu atendi uma paciente, foi o terceiro atendimento dela. O primeiro atendimento, ela chegou numa cadeira de rodas, uma senhora. Ela chegou de cadeira de rodas, ela não conseguiu sair da cadeira de rodas para a cadeira, acamada há vários anos. E nós começamos um trabalho. Primeiro atendimento, ela conseguiu, com a ajuda dos filhos, sair da cadeira e sentar na poltrona da minha sala para fazer o exame. Mas ela já conseguiu falar comigo, ela já conseguiu olhar no meu olho. Para mim, isso foi um ganho tremendo. Apesar de que ela dizia que não tinha melhora nenhuma. Terceiro atendimento, ela desceu a rampa caminhando.
E sabe o que foi que eu fiz com essa senhora? Ela pagava plano funerário e aí eu pedi cadeira de rodas, cadeira de banho, porque ela tomava banho na cama. Pedi cadeira de rodas, cadeira de banho. E eu disse que a cama para ela, a partir daquele dia, seria só nos horários em que ela fosse dormir. Ela passou a assistir televisão, a sair da cama e ela caminha agora. Veja que ótimo, né? Veja que a mudança de linguagem. E, Exatamente. gente, para nós que estamos nessa área, todos nós que estamos nessa área da saúde, independente de qual seja a profissão, a linguagem com os idosos, elas têm que ser diferente. Porque Muito. cada vez que você diz, mamãe, pelo amor de Deus, não faça isso não, porque a senhora não pode mais. Você imagina o efeito dessa frase na cabeça de uma pessoa que sempre foi independente, que E sempre que a viveu a... mãe. e que é a mãe, exatamente. Então, teve uma vez que eu brinquei com uma amiga minha, porque ela tem um excesso de cuidado com a mãe dela assim, que chegou a inverter os papéis, né? E aí eu cheguei assim no ouvido dela e falei, ó, não queira ser a mãe da sua mãe porque ela tem mãe. E ela ficou Exatamente. assim, como assim? Como assim? Eu digo, você está incapacitando a sua mãe de fazer o papel dela. Ela observe que antes de você, ela estava aí. Então, se agora ela tem alguma dificuldade, você precisa orientar que ela faça no tempo dela e não incapacitar. Porque quando você incapacita, a pessoa vai se sentir do inútil. E um dos sentimentos, um dos piores sentimentos gerados no ser humano é a desvalorização. A incapacidade. E o que é que nós vemos muito hoje? São os netos que querem ser pai das suas avós, que querem ser mãe das suas avós, que querem ser mãe das suas mães, né? E há uma inversão de papéis, e essa inversão de papéis ela gera adoecimento. Então, enquanto Exatamente. profissional, identificar essa inversão de papéis e chegar para o filho e dizer, olha, ela é a sua mãe, é muito importante. É muito importante, sim. Entenda que você pode cuidar dela, que ela precisa de cuidados, mas ela vai ser sempre a sua mãe e não o contrário. E uma coisa que a gente vê muito isso é a mulher querendo ser mãe da mãe dela, a mulher querendo ser mãe do pai dela, né? E essa inversão de posições familiares causa o adoecimento, né? Exatamente isso. E veja, nós, no lugar de filhos, por exemplo, poxa, mas a minha mãe me criou, a minha mãe cuidou de mim, a minha mãe fez tudo isso, agora chegou a hora de retribuir. De retribuir, sim. De inutilizar, não. Veja a diferença entre a colocação das palavras. Retribuir é Exato. uma coisa, impossibilitar é outra. Você dá um senso de incapacidade para uma pessoa que sempre foi independente, você vai fazer com que ela morra mais cedo. E aí vocês começam a entender, nós começamos a entender o porquê os idosos morrem tanto com depressão, por exemplo, né? Por tristeza, que vai definhando, vai ficando na cama, não tem mais vontade disso. Porque tem pessoas que além de usar a linguagem errada, ainda são rudes, né? Ontem eu atendi uma senhora que ela desenvolveu uma lesão na perna esquerda após a morte de um filho. E ela veio com uma neta que dizia: "Ah, vovó, a senhora é péssima. A senhora só reclama." Minha gente, eu precisei chamar essa neta num canto e conversar com ela a situação daquela avó, a situação daquela mulher que precisava ser respeitada, né? Fiz uma ressignificação daquele luto daquele filho, porque para uma mãe perder um filho não é fácil, né? Entender isso não é fácil. As pessoas, elas são criadas para ordem cronológica das coisas, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. E os seus frutos ficarem, não perder o filho antes. E quando isso acontece, geram traumas, né? Olha,
Elisa coloca aqui, Paulo. E quando os pais são eles que querem ser dependentes, como agir? Pois é, né? Como agir? Agir como adulto, tratar como adulto, que ele sempre foi adulto, ele sempre resolveu as coisas dele, não é agora que você vai se sentir culpado e querer resolver a vida da sua mãe. Só Exato. que a linguagem é muito importante, mamãe. A A senhora tem que entender, forma. né? A senhora tem que entender que a senhora necessita dessa movimentação, porque senão a senhora vai perder, vai começar a perder os movimentos. E aí incentiva ela a ir dar um passo de cada vez, vai com ela. Se você tem paciência, vai com a pessoa. Né? Se você não tem paciência, tenta orientar melhor, mas fazer o papel da mãe não vai ajudar ela em lugar nenhum, nem da mãe, nem do pai, nem de forma alguma. Eu ainda digo assim, sabe, Paulo? Entender que você não tem paciência é normal. Busque ajuda, Busque ajuda, exatamente, busque ajuda, porque né? assim, a mãe numa determinada idade, ela não, dependendo da complexidade do assunto, ela não vai ter como destravar, acordar e perceber. Mas se você que é mais jovem, que tem realmente essa mentalidade, você pode sim mudar você para que você não repita com seus filhos e trabalhar essas questões para que você consiga ajudar os seus pais. Né? Porque é Exatamente. como a gente diz, eles são de outro tempo, a informação era outra, a vida era outra, a criação era outra, para que ele não fique Eles, dizendo, mas no meu ele tempo teve isso uma cultura diferente, uma cultura criação de... diferente. E nós só conseguimos entregar aquilo que nós temos. Às vezes, quando eu passo por alguma situação desse tipo no consultório, eu olho para a pessoa e digo assim, Paulo, eu quero R$ 1 milhão. Você pode fazer um Pix para mim, Paulo, agora de R$ 1 milhão? Não, Mas, então eu vou agora ficar com raiva de você. Porque eu quero R$ 1 milhão. Você não vai me dar. não. As pessoas, elas só podem entregar, elas só podem dar aquilo que elas têm e que elas querem entregar, né? Você pode ter R$ 1 milhão na sua conta e decidir, não, eu trabalhei para ter, eu não vou dar esse milhão à Érica. Ou você pode dizer, não, não vou lhe dar porque eu não tenho. E às vezes as pessoas cobram amor de uma pessoa que não sabe o que é ser amado. Então a pessoa nunca recebeu carinho, nunca recebeu cuidado, nunca foi amado, mas você quer que ele lhe entregue amor. Você quer que ele seja um pai amoroso se ele teve um pai que o espancou a vida inteira. E ela diz, meu pai não me deu amor, mas ele não teve Exatamente. amor. E aí você precisa entender que a intensidade que o seu pai não lhe dá é muito menos do que a intensidade que ele recebeu. Então, Exatamente. seu pai foi um cara que apanhou muito na infância, mas perceba que ele bateu muito pouco em você. Mas na contrapartida, ele é um cara bruto, é um cara agressivo, porque ele aprendeu que quem fala mais alto e quem é agressivo resolve as coisas, impõe respeito, mas nesse Exato. momento não é respeito, é medo. E aí, ó, eu atendi uma moça, ela diz assim, Paulo, eu tinha medo do meu pai. Quando meu pai chegava em casa, eu corria e me agarrava nas pernas da minha mãe. Então, veja, e ela nunca levou surra dele, mas a maneira com que ele tratava principalmente a mãe fazia ela pensar que... E aí, gente, vocês entendem o porquê a timidez é desenvolvida. Né? Se eu tenho uma pessoa que é tão ríspida, tão bruta dentro da minha casa, se ela trata uma pessoa que é do tamanho dela desse jeito, imagine eu que sou pequenininho, como é que ele não vai me tratar? Então, Exato. eu me fecho, eu me encolho, eu uso um escudo e muitas vezes aí a pessoa usa a mãe, o pai, enfim, usa uma imagem. E as imagens que você cria vai atrair pessoas para a sua vida, né? Então, muito cuidado Exatamente. com essa E nós, abordagem, com essa e nós imagem, né? precisamos ter cuidado com essa abordagem, com essa forma do cuidar e entender essa sistemática para poder tratar o meu paciente, para poder entender como eu vou receber essa pessoa na minha sala e respeitar essa história.
Nós Isso, falamos exato. aqui sobre a história que cada um carrega. Quando eu respeito essa individualidade, quando eu respeito essa história, eu tenho um atendimento de qualidade, eu tenho um atendimento de valor, né? E aí eu vou entregar valor, e quando eu entrego valor, eu recebo resposta, eu tenho valor de retorno. O E a pessoa melhor que também você pode entregar. A pessoa também sai bem mais consciente, porque a imagem que ela fazia do pai, a imagem que ela fazia da mãe, ela entende que não é verdade, né? Exato. 90% do que a gente pensa é mentira, Exatamente. porque está ligado a nosso inconsciente. Então, E ó, aí, cérebro, a mente cérebro, mente pra gente. cérebro, né? Cérebro e mente são duas coisas diferentes. O Exato. cérebro, ele precisa de energia. E aí vai depender da energia que você dá para ele, positiva ou negativa. Já a mente não. A mente, ela se manifesta através das memórias que você cria, das imagens que você cria, a partir da convivência, das experiências, de toda essa partilha que você vai adquirindo ao longo do seu processo. Eu pessoalmente, eu tive a felicidade de ter pais maravilhosos. Assim, minha mãe, apesar dos conflitos dela, sempre foi uma mãe muito boa. E o meu pai, exatamente. Meu pai é um cara calado assim, mas meu pai é um cara que ele trata todos com muito respeito, né? Então, quem conhece meu pai, quem conhece minha mãe, sabe disso. Então, eu tive essa felicidade. Mas pessoas que não tiveram, e tiveram assim, e têm processos muito pesados de conflito com seus pais, perceba que o seu relacionamento é totalmente conflituoso. Então, se você está em conflito com o seu feminino, ou está em conflito com o seu masculino, olhe para dentro da sua casa que você vai entender o porquê desses conflitos, né? Não tem como você viver em paz se você não perdoa a sua ancestralidade. Então, tome muito cuidado com isso. Então, Paulo, eu quero lhe agradecer, meu amigo, por ter participado conosco desse momento, por ter literalmente me deixado almoçar com a sua família hoje. Eu vi que Natália também está aqui na live. Natália, que também é É, uma pessoa incrível, uma profissional de muito valor, é a esposa de Paulo. Né? Então, muito obrigado por me deixar almoçar com vocês hoje, literalmente entrar na casa de vocês, tá? Vamos encerrar o nosso momento, que era para ser 30 minutos, a gente já passou disso, né? Para que eu possa também almoçar e que vocês entendam isso, que as pessoas elas precisam ser respeitadas na sua individualidade, porque cada um tem a sua história, né? E agora vou convidar vocês para entrar na minha bio e clicar lá no link do Telegram. Lá no Telegram hoje eu vou compartilhar um livro incrível com vocês, para que nós possamos levar mais valor, sempre mais e mais valor aos nossos pacientes, às pessoas que nos procuram, às pessoas que nos buscam. Então, clica na minha bio, tem lá o linkzinho, você vai clicar, aparece lá Telegram. Clica no Telegram, entra lá no Telegram, que eu vou compartilhar com vocês um livro para complementar o que nós falamos aqui hoje. Paulo, meu amigo, gratidão. Gratidão a Deus pela sua vida, gratidão pela partilha, gratidão por todos vocês aqui hoje. Elisângela, obrigada. Carla, muito obrigada a todos vocês que estão conosco, tá? Um beijo, beijo, Selma, beijo a todos. Beijão, Paulo. Fiquem com Deus. Que tenhamos um resto de dia, né? Abençoado. De muita paz, de muita luz para todos nós. Um beijo grande, Paulo. Você é incrível, meu olha, amigo. Muito obrigada. Tchau, rapidinho, gente. esse trabalho de Érica, viu? Passe a conhecer, porque eu pesava 94, estou pesando 83, viu? Diminuímos 11 quilos com muita qualidade de vida, né, Paulo? Não, a mesa hoje ela é muito diversificada, muito colorida e essa conscientização fez muita diferença. É só para que vocês entendam que muitas vezes o profissional de saúde ou que trabalha com terapia, ele orienta as pessoas, mas ele precisa também Se ser cuidar. modelo. Então aí Exatamente. para vocês eu deixo uma técnica da PNL. Modele a pessoa que você quer
chegar perto dela. Modele, tá certo? Faça um modelo. Modele a pessoa que você... Então comece a pensar, como foi que Érica chegou onde ela chegou? Que argumentos ela usou? Que informação ela... Enfim, comece a fazer essas perguntas e você vai perceber que as coisas vão começar a mudar, tá ok? Então, excelente tarde para você e até a próxima. Se Estamos Deus juntos, quiser. viu? Segunda-feira estaremos aqui às 12h12, juntinhos. Beijo, beijo. Tchau, Paulo. Tchau, Tchau. pessoal.